Eu sou Luiz Aires e vou dar continuidade ao resumo do livro A Mente Moralista, agora no capítulo 3, os alicerces morais da política. Qual a finalidade do autor de ter nos trazido esse capítulo sobre alicerces morais? Certamente uma introdução para o entendimento dos mecanismos que ancoram as políticas e os comportamentos de direita e de esquerda. Em um período em que muito se fala de política, esse tema nos traz uma metodologia para a racionalização do processo. Em seguida, ele recorre aos gatilhos originais e reais para nos mostrar a conexão que se estabelece entre o nosso elefante e os alicerces morais, ou seja, as nossas reações, de que forma que ocorrem as nossas reações diante de cada um desses alicerces morais. São 5 os alicerces morais: cuidado e dano, justiça, trapaça, lealdade, traição, autoridade, subversão e pureza, degradação. Juntamente com esses alicerces são apresentados também gatilhos originais e gatilhos reais, que, conforme foi dito, é a forma de fazer a conexão entre os alicerces e o nosso elefante. O autor dá alguns exemplos e eu aproveitei e trouxe para vocês mais alguns outros exemplos no sentido de clarificar o assunto. De que forma você reage a cada um dos alicerces morais? Pense nisso, é algo importante. Quais são os seus gatilhos em relação a cada um deles? O que são os gatilhos originais e os gatilhos reais? Os gatilhos originais representam todos os objetos para os quais o módulo foi projetado. Por exemplo, é possível ter um gatilho original para aborto. É possível ter um gatilho original para sofrimento. Observe que aborto estaria associado ao alicerce pureza e degradação, enquanto que sofrimento estaria associado ao alicerce cuidado e dano. Os gatilhos reais representam todas as coisas do mundo que acionam o gatilho original. Uma das coisas que nós vamos observar é que, enquanto o gatilho original ele é específico, ele é para um determinado objeto, o gatilho real ele expande. Então, os exemplos de gatilhos junto a cada um dos alicerces. Primeiro alicerce, do cuidado, dano. E seus gatilhos. O alicerce do cuidado e dano é aquele que nos torna sensíveis aos sinais de sofrimento e necessidades. Nos faz desprezar a crueldade e querer ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então vejamos. Existem animais que, quando nascem, eles já nascem com medo de cobra. Eles têm um gatilho. Se eles veem uma cobra, eles já saem de perto porque eles têm medo. Eles percebem que é preciso ter atenção e cuidado com as cobras. Isso é um gatilho original. Se você joga uma cobra de brinquedo ou um pedaço de corda em cima de uma grama, é provável que esse animal vai se assustar e vai correr pensando que seja uma cobra. Isso é um gatilho real. Observe, não é a cobra de verdade, mas é algo que faz com que você tenha a mesma reação, como se fosse o gatilho original. O choro do seu filho. Todas as vezes que seu filho chora, isso sinaliza o quê? Isso sinaliza sofrimento. Isso sinaliza a necessidade de cuidados. E você não sabe exatamente por que ele está chorando. Porque ele pode estar chorando porque pode estar molhado, pode estar com dor de barriga, pode estar com fome. E diante disso, então, a sua reação é imediata no sentido de verificar o que ele tem e a maneira de ajudá-lo. O gatilho original, nesse caso, são todas as outras crianças, animais, ou seja, todas aquelas pessoas que possam passar necessidade. Uma outra criança que não seja o seu filho, se chora da mesma maneira, você vai ter uma reação parecida com a que você teve com seu filho, porque esse gatilho real te faz se transportar para o seu gatilho original, que é o choro do seu filho. O alicerce da justiça e trapaça diz respeito às atitudes de altruísmo e reciprocidade,
ou de egoísmo verificado nos processos de cooperação. Veja que nós estamos falando de processos de cooperação. E o que é o altruísmo? O altruísmo é aquela parte que ela está muito mais preocupada com o outro do que consigo mesmo. Ela está sempre olhando para as necessidades das pessoas, para verificar de que maneira ela pode ajudar as pessoas, no que é que as pessoas estão precisando de ajuda. Ela faz isso independente de qualquer reação, de qualquer atitude do beneficiário. E a reciprocidade? A reciprocidade é aquela pessoa que, quando ela recebe qualquer benefício, ela tenta recompensar de igual maneira quem lhe trouxe, quem lhe propiciou aquele benefício. Observe que no caso do altruísmo independe de reciprocidade, mas a reciprocidade também é um gatilho que diz respeito à justiça. E o egoísmo? O egoísmo é aquele indivíduo que ele só está olhando, né, para si mesmo, ou seja, ele só olha para os interesses dele. Então o egoísmo está muito ligado à trapaça. É aquela pessoa que te pede ajuda num determinado momento e você vai e atende aquela pessoa. E em outro momento você tem necessidade e pede ajuda, a pessoa te vira as costas. Essa pessoa, na verdade, está agindo de uma maneira trapaceira com você, né, de uma maneira egoísta. E quais são os gatilhos originais? Os gatilhos originais, então, é lisura ou fraude no trato com parceiros, num processo de cooperação. E os gatilhos reais? É lisura ou fraude em relação a qualquer pessoa e com relação a qualquer tipo de processo. Observe que a gente ampliou e a gente ampliou para sair, então, do gatilho original e chegar ao gatilho real. Mas o que é a justiça para a direita e o que é a justiça para a esquerda? A justiça para a direita é a proporcionalidade e a justiça para a esquerda é a igualdade. Vamos ver essas duas narrativas. Para a direita, democratas são como socialistas, que entregam recursos dos trabalhadores, no caso norte-americanos, a pessoas que recebem benefícios sociais ou de desemprego e a imigrantes ilegais na forma de assistência médica e educação gratuitas. E para isso existe um movimento de direita nos Estados Unidos chamado de movimento Tea Party. Tea Party, que a bandeira dele é justamente essa. Cuidado com os democratas, porque eles são trapaceiros. Eles vão pegar os seus recursos e vão destinar seus recursos para pessoas que dependem de benefícios sociais ou de desemprego ou para imigrantes ilegais. O pessoal de esquerda, por sua vez, a narrativa é outra. É que os grupos ricos e poderosos, eles exploram os pobres pelo fato de não pagarem sua devida parcela de carga tributária. E existe um movimento para isso aí, que é o movimento Occupy Wall Street, que é um movimento de esquerda. Agora, observe o seguinte, que nesse caso da esquerda especificamente, eles não entendem que o grupo de ricos e poderosos está sendo trapaceiro. Não. Eles entendem que isso aí é uma questão de cuidado e dano. Ou seja, que na verdade os ricos e poderosos eles estão causando danos para os pobres. Observe que eles cuidam desse mesmo tema, mas no primeiro alicerce, enquanto o pessoal de direita cuida desse tema no alicerce 2, que é o alicerce justiça e trapaça, considerando os democratas como trapaceiros. O alicerce da lealdade, traição. A lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade, honrar compromisso. E o gatilho real, original, qual seria? O gatilho original, qual seria? É justamente a confiabilidade, a retidão moral, a honestidade, o cumprimento, honrar seus compromissos nas coalizões. E o gatilho real, o que seria? Seria essas mesmas reações, a lealdade ou a traição, em qualquer tipo de situação. Novamente, o que a gente está percebendo é que o que nós fizemos foi ampliar o conceito que envolve o gatilho original. Existe uma obra de Dante denominada O Inferno, que reserva o círculo mais profundo do inferno e o sofrimento mais insuportável para o crime de traição, porque considera
que a traição de família, de equipe, da nação, é muito pior do que todas as demais, inclusive do que a luxúria, a gula, a violência ou a heresia. Por isso desempenha um papel tão importante na política. O fato da esquerda se aproximar do universalismo e se afastar do nacionalismo acarreta muitas vezes problemas com sua base, com seu eleitorado, uma vez que, embasados nesse alicerce de lealdade e traição, seus eleitores podem interpretar isso como um ato de traição, como, na verdade, está agindo de uma maneira diferente da que prometeu durante a campanha nas eleições. O alicerce 4 é o alicerce autoridade e subversão. As culturas e políticas, elas têm diferentes graus de exigência com relação a respeito de pais, professores e outras pessoas em posição de autoridade. O gatilho original, naturalmente, então, é o quê? É obediência, desobediência, respeito, desrespeito, submissão, rebeldia em relação aos pais, professores e outras pessoas em posição de autoridade. Ou atos que subvertam as tradições, instituições ou valores percebidos para proporcionar estabilidade. E o gatilho real? O gatilho real é essa mesma situação, mas não somente em relação aos pais, professores e às pessoas em posição de autoridade, mas às pessoas de um modo geral. É o respeito das pessoas pelas pessoas, respeito aos idosos, por exemplo, que não é nem teu pai, nem teu professor, nem uma pessoa em posição de autoridade. A princípio, a esquerda ela se opõe à hierarquia, à desigualdade e ao poder. A direita ela constrói seus programas com base no alicerce da autoridade e subversão. Logo depois que o autor voltou da Índia, ele conversava com um motorista de táxi que lhe disse que iria ser pai. O autor perguntou se ele planejava ficar nos Estados Unidos tão logo o bebê nascesse. E ele disse que não, que ele pretendia imediatamente retornar para a Jordânia, porque ele não queria que seu filho crescesse em um ambiente onde, num determinado momento da vida, iria chegar para ele e dizer: vai se ferrar. Nos Estados Unidos, a maioria das crianças não diz isso para os pais nem para as autoridades. Alguns dizem e outras o farão indiretamente. Bom, vamos agora falar do alicerce da pureza e degradação. Alicerce da pureza e degradação. Esse alicerce está voltado ao sentimento da pureza ou da repulsa. Ou seja, ou nós santificamos alguma coisa ou temos repulsa por aquela coisa. Queremos proteger da profanação o que é santificado ou sagrado. E queremos ficar longe do que é sujo ou poluído. Só existe sentimento da repulsa porque existe o sentimento do sagrado. E quais são os gatilhos originais? Os gatilhos originais, então, são o sistema imunológico comportamental, que é aquele comportamento que, na verdade, faz com que você se afaste de tudo que não seja puro, ou seja, você se afasta de doenças, você se afasta de pessoas que têm um vocabulário chulo, né? Isso tudo é o sistema imunológico comportamental e, evidentemente, quer dizer, esse tipo de comportamento ele vai te auxiliar, na verdade, a ser uma pessoa com menos problemas de doença, né? A ser uma pessoa mais limpa, vamos colocar nesses termos, né? Ser favorável ou contra o aborto, a favor ou contra a manutenção da virgindade até o casamento. E quais são os gatilhos reais? É tudo que mexer com o seu emocional, que mexer com o seu elefante. Por exemplo, discursos que envolvam o aborto. Veja, não é o aborto em si, os discursos que envolvam o aborto. Foi além. A pílula do dia seguinte. O DIU, que é um mecanismo para evitar a gravidez, e que possam ser sentidas como situações de degradação física ou moral. Falar sobre a santidade da vida e a santidade do casamento, bem como considerar o corpo como um templo abrigando a alma interior e não como uma máquina a ser otimizada, um playground a ser usado para se divertir, faz parte do discurso da direita. Para a esquerda, a virtude da castidade é geralmente descartada como ultrapassada e sexista. Os cristãos devotos são frequentemente apontados pelos liberais seculares como puritanos reprimidos, que temem o prazer.
A virtude da castidade é geralmente descartada como ultrapassada e sexista. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um capítulo do livro A Mente Moralista. O autor se propôs a nos apresentar os fundamentos da matriz moralista, com o objetivo de nos preparar para o próximo capítulo, onde vamos tratar da vantagem conservadora. Muito obrigado.